Olá pessoal, vamos lá agora para a nossa correção, tá, da revisão. O número 1 está falando o seguinte: calcule os juros e o montante. O montante, no caso, é o valor futuro, né? É o valor inicial mais os juros de uma aplicação a juros simples de R$ 2.200, feita a taxa de 5% ao mês pelo prazo de 3 meses. Bom, nós sabemos que para calcular os juros, nós temos que fazer o seguinte: temos que juros é igual ao capital vezes I, que é a taxa de juros, vezes o tempo. Então vamos separar cada um deles. Os juros que nós vamos ter aqui, o capital é o que eu estou aplicando, né? Nesse caso, a aplicação de juros simples é R$ 2.200. Então, no lugar do C, eu vou botar 2.200 vezes a taxa de juros. Então, a taxa de juros é 5%. Ó, o I é a taxa de juros, então 5%. E eu vou escrever em forma de fração. 5% significa 5 sobre 100. Ó, 5 sobre 100. E nós temos aqui também o tempo. O tempo foi de 3 meses. Então, vamos multiplicar por 3. Então, substituir capital por 2.200. Substituir o I por 5 sobre 100. E o T por 3, que é o tempo. Isso aqui, nós vamos ter o seguinte: todo mundo sobre a mesma fração. Ó, 2.200. O que acontece aqui? O 2.200 é sobre 1 e o 3 é sobre 1. Quando nós temos multiplicação de frações, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vou repetir tudo que está ali em cima. 2.200 vezes 5 vezes 3, todo mundo sobre 100. Por que eu coloquei sobre 100? Para facilitar a nossa conta. Toda vez que eu tenho um número que termina em zeros, eu posso cortar se embaixo, né, estiver dividindo por um valor que também tem zeros no final. Então, se eu tenho aqui 2.200 e embaixo eu tenho 100, eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, vou fazer, em vez de 2.200 vezes 5, eu vou fazer 22 vezes 5 vezes 3. Então, ó, 22 vezes 5, eu vou ter 110. Então, vai ficar 110 vezes 3, tá bom? No caso ali, como tem 1 embaixo, né, só sobrou o número 1, então vai ficar sobre 1 aqui. Eu não precisava colocar, mas só estou mostrando para vocês. E 3 vezes 110 vai dar 330, tá bom? Se você multiplicar aí, 3 vezes 110 vai dar 330. Só que ele pergunta não só os juros, né? Então, juros é 330. Agora, ele quer saber o montante. E o montante é só você somar o valor inicial, que no caso é 2.200, mais os juros. Então, você vai somar 2.200 mais os juros, que é de 330. Então, você vai ter aqui, ó, 0,352. Então, você vai anotar o seguinte, ó, montante, que é M, é igual a 2.530. E os juros nós já temos que é 330 ali, né? Os juros de 330 e o montante de 2.530. Número 2. Michele paga todo mês somente os juros correspondentes a um empréstimo de R$ 3.000 que ela fez para pagar um carro. A taxa acertada foi de 4% ao mês. Após 6 meses, ela quita o débito. Então, ó, pergunta: quanto Michele paga de juros todo mês? Então, você tem que saber o seguinte: eu vou calcular por mês a taxa de 4%, que é o que ele está falando aqui, ó, 4% ao mês. Então, eu vou fazer o que? Juros, no caso aqui, basta eu multiplicar, né, o 3.000, que é a taxa de juros, vezes os 4%, tá? 4 sobre 100. Por quê? Ele só quer saber o por mês. Se é por mês, eu não preciso calcular aquela fórmula dos juros, que aquela fórmula dos juros envolve também o tempo. Então, eu não vou usar essa fórmula. Então, eu vou só calcular quanto que é 4% de 3.000. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Aqui eu tenho sobre 1, né? Então, vai ficar 3.000 vezes 4 sobre 100. Aí, novamente, como termina em 00 ali para os dois,
eu posso cortar, né, esse 0 e esse 0 com esse 0 e esse 0, só quando está no final. Se estiver no meio não pode cortar. E eu vou fazer 4 vezes 30, que dá R$120. Então, olha só, a taxa de 4% sobre R$3.000 é R$120. É o que ela vai pagar por mês pelo empréstimo de R$3.000, tá? Então, ó, qual foi o montante pago no final? Primeiro nós temos ali que ela paga 120 por mês. Então, os juros, né, que eu tenho também, outra forma de calcular, eu já calculei quanto que ela vai pagar por mês. Então, eu tenho 6 meses pagando R$120 por mês. Então, os juros vai ser 6 vezes R$120, que é o total de juros que ela vai pagar em cima disso daí. Então, eu terei que juros é igual 6 vezes 120, que vai dar 1.320, né? É isso? Vamos lá, vamos fazer aqui a conta. 6 vezes 120. Não, foi muito longe a minha conta. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6. E 1, 7. Dá 720. A conta foi meio errada, né? Então, os juros vai ser 720. E o montante, né, que é o que ele está pedindo, vai ser o valor, que é o capital, mais os juros. Então, o montante vai ser igual a 3.000 mais 720, que é o valor dos juros. Então, o montante total vai ser de R$3.720 que ela vai pagar, tá? Tem que pagar ao banco por esse empréstimo. Número 3. Calcule os juros que será resgatado após 7 meses pelo empréstimo de R$5.000 a juros simples, considerando a taxa de 3% ao mês. Então, nesse caso, ele só quer saber dos juros, não quer saber do montante. Então, a gente pode montar aquela fórmula. Juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Nós temos que o capital, que é o C, é igual a 5.000, né? Que é pelo empréstimo de R$5.000. Eu tenho que I, que a taxa de juros é igual a 3%, e o tempo é igual a 7 meses. E aqui, ó, é ao mês, então todos ao mês. Deixa eu apagar aqui para dar mais espaço. Então aqui eu tenho juros é igual a capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. Eu vou substituir cada um desses valores. Então tenho aqui juros é igual a 5.000 vezes 3 sobre 100 vezes, no caso aqui, 7 meses, né? Vezes 7. Então, o que eu posso fazer aqui, ó, já para eliminar, ali eu sempre multipliquei em cima para vocês verem como é que funcionava. Aqui eu já posso fazer direto. Como está dividindo embaixo por 100, eu posso cortar quem tiver em cima. Então, ó, esses dois zeros eu vou cortar com esses dois zeros. Então, aqui eu vou ter 3 vezes 50, que dá 150. Então, juros é igual a 150 vezes 7, que é o que falta multiplicar. 3 vezes 50, 150. 150 vezes 7, no caso aqui, nós vamos ter 1.050. Então, vamos fazer a conta para não errar igual da outra vez. 150 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5 dá 35, sobre 3. 1 vezes 7, 7. Com 3 é 1.050, tá? Então, tá certo. Então, os juros é de R$1.050. O que vai pagar além por ter pego esse dinheiro emprestado. Número 4. Num concurso com 500 candidatos, 40% foram aprovados. Quantos candidatos foram reprovados? Então, ele está falando que 40% foram aprovados. Então, vamos fazer o seguinte. Se 40% foram aprovados, vamos calcular quantos que foram aprovados. Então, vou fazer 500 vezes 40 sobre 100. Que é o quê? O 40%. Então, 500 vezes 40 sobre 100, aí eu já posso fazer para facilitar o nosso cálculo, é cortar os zeros. Então, esse zero aqui, eu posso cortar com o do final do número. Não posso cortar se ele estiver no meio do número. E esse zero aqui, eu posso cortar com esse zero aqui. Então, ficou 4 vezes 50, que dá um total de 200. Aí, professor, o resultado é 200? Não, o resultado não é 200. 40% foram aprovados, tá? A pergunta é, quantos candidatos foram reprovados?
Então, se 200 foram reprovados, eu tenho que calcular quantos foram reprovados. 40% foram aprovados, tem que calcular quantos foram reprovados. Então, vai ficar 500 menos 200, que é o número de aprovados. Quem não foi aprovado, foi reprovado. Então, 500 menos 200 vai dar 300. Então, 300 candidatos foram reprovados. Então, vou botar 300 foram reprovados. Beleza? Agora, número 5. Uma loja de imóveis oferece um desconto de 15% nas compras feitas à vista. Sendo assim, quanto custa um sofá de 1.800 se a forma de pagamento for à vista? Então, desconto significa que você vai pagar menos do que você pagaria, tá? Então, se o valor é 1.800, eu vou primeiro calcular quanto que é 15% de 1.800. Então, vou fazer a mesma conta que eu fiz na número 4, que é 1.800 vezes 15 sobre 100, que é 15%. Então, como tem o zero ali embaixo, eu posso cortar esses dois zeros aqui de baixo com os dois zeros aqui de cima, tá? Porque estão no final. E aqui basta fazer 15 vezes 18. Então, vamos fazer aqui a continha, ó, 18 e 15. 5 vezes 8, 40, sobre 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Beleza, agora botar o triângulo aqui. 1 vezes 8, 8. E 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho aqui, ó, 0. 9 mais 8, 17. Vai subir 1, né? Vai ficar 1 mais 1, que dá 270. Então, 270 é o valor do desconto, que o desconto é de 15%, tá? Se eu tenho um desconto de 15%, eu vou pagar menos do que eu pagaria. Então, vai ficar 1.800, né? Menos esse desconto aí, que eu ganhei. Então, ó, vai ficar 0, tira 0, né? Fica 0. 0 não tem como tirar 7. Então, vou pedir emprestado por 8, vai ficar valendo de 7, aqui de 10. 10 menos 7 dá 3. 7 menos 2 dá 5 e aqui 1. Então, ele está perguntando se a forma de pagamento, sendo assim, quanto custa um sofá de 1.800 se a forma de pagamento for à vista? Então, custa R$1.530. Tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.